Então vamos passar a palavra para o nosso querido Miguel, que ele seja muito bem-vindo e amparado por todos nós. Agora sim. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do Mestre esteja conosco. E é com muita alegria que estamos novamente na casa de Eurípides, essa casa que nos recebe com tanto carinho, com tanto amor. E estamos aqui então para compartilhar o que a doutrina espírita traz para nós, através da mensagem de nosso Mestre Maior, do Senhor Jesus, que sempre, através do Evangelho, ele faz referência à nossa felicidade, porque o Evangelho, a boa nova, é o compêndio da felicidade, é o caminho para a nossa felicidade. O tema para a nossa reflexão na noite de hoje é fazer o bem sem ostentação. O Senhor Jesus se refere a esta máxima quando nos coloca, tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário não receberá recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. E continua o Mestre mais adiante: quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo entre vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Esta passagem está contida no Sermão da Montanha, registrada pelo evangelista Mateus. Nesse Sermão da Montanha, o Senhor Jesus, podemos dizer que resume todo o código de ética, todo o código de moral, suficiente para sustentar a toda a humanidade pelos séculos vindouros. Porque no dizer de Mahatma Gandhi, se todos os escritos do mundo, religiosos e filosóficos, se perdessem, mas ainda sobrevivesse o Sermão da Montanha, nada se teria perdido, porque nele se encontra o código universal de ética, de caridade e de amor. Continua o codificador colocando no segundo item deste capítulo: tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio a seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vá mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de prova. Na primeira leitura nos parece estranho quando explica para o leproso recém-curado que não comente isso a ninguém, mas sim que se mostre aos sacerdotes. Naquela época, quando alguém contraía a lepra, era de alguma maneira excluído da sociedade, era tirado do livro dos vivos. Ele então não pertencia mais à sociedade, era considerado como morto. Com essa prova, quando o leproso se apresentaria para os sacerdotes, ele seria reconsiderado como vivo dentro da comunidade. Então, nessa colocação do Senhor Jesus, ele não quer, pelo menos nesse princípio das suas pregações, que sejam divulgados os milagres até que exista a sustentação necessária pelos seus discípulos para que esses milagres surjam no coração das criaturas como incentivo para seguir os passos do Mestre. E o codificador continua
nos colocando então de seu próprio punho as recomendações, que há muito mérito em ocultar a mão que dá. Quando se faz uma caridade, e essa caridade se faz em silêncio, é um duplo aspecto. O primeiro, o benefício, e o segundo, a caridade, para quem a receba não se sinta melindrado ou ofendido. A verdadeira caridade, nos coloca Kardec, dissimula o benefício, evitando melindrar. Quando nós nos encontramos com alguma pessoa carente, com algum mendigo, uma atitude muito frequente é deixar uma esmola junto dele. É uma atitude, sem dúvida, de caráter caridoso. Mas, se junto com a esmola, a pessoa dirige uma palavra para esse mendicante, a coisa começa a se transformar. Começa então essa criatura que se vê obrigada pelas circunstâncias da vida a mendicar, encontra-se então começando a ser inserida dentro do contexto da sociedade que tanto a ignora. Severus, o Espírito Severus, num dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, nos coloca: converte a esmola em trabalho. Ou seja, a caridade humana deverá chegar aos limites de transformar a esmola em serviço, para que aquele que a receba sinta em si a sua capacidade de retribuir aquilo que recebe sem nenhuma ofensa, sem nenhum melindre. Então o Senhor Jesus nos recomenda fazer o bem sem ostentação. Em primeiro lugar, vamos a analisar o que é fazer o bem. Quando lemos no Livro dos Espíritos a questão do número 630, como se pode distinguir o bem do mal? Os Espíritos resolvem a questão dizendo: o bem é tudo o que é conforme à lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Continua então Kardec perguntando mais adiante, na questão de número 642, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Porque essa questão é uma questão muito válida nos nossos dias. Quando ouvimos muitas pessoas falando: mas eu não faço mal a ninguém. Então essa pergunta latente nos corações de todos nós faz eco na pergunta que Kardec faz aos espíritos: será suficiente que o homem não pratique o mal? Que respondem os espíritos: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Ou seja, a indiferença também é a prática do mal. Se abster de praticar o bem é uma responsabilidade que será mais tarde ou mais cedo cobrada pela própria criatura. Então a prática do bem consiste em tudo que está na lei de Deus. Quando Lázaro, no capítulo 9, item 8, no item obediência e resignação, faz uma síntese muito interessante em relação à situação da nossa sociedade. E ele coloca: a virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício, a indiferença moral. Voltamos então ao termo da indiferença. Aquela indiferença que ainda permanece nos corações da criatura humana. Aquela indiferença que faz com que tantas criaturas, embora a terra produza muito mais alimento do que se consome, estejam carentes dessa alimentação e muitas delas até morrendo de fome. Quando então analisamos as nossas atitudes, encontramos sem dúvida algumas ocasiões que
o descaso está presente nas nossas atitudes em relação ao dor alheio. Temos muito pouco tempo, estamos com pressa, realmente isso caberia ao governo realizar, etc, etc, etc. Mas quando, há 2 milênios, quase 2 milênios, o apóstolo Paulo se dirige então aos romanos e coloca na sua epístola, no capítulo 7, item 19, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse sim eu faço. O apóstolo Paulo, que naquela época já era o maior divulgador da doutrina de Jesus nos gentios, ele confessa a sua própria indigência, falando que ele não conseguia fazer todo o bem que ele gostaria, mas o mal que ele não queria estava praticando. A que mal poderia se referir aquele apóstolo que dedicou sua vida aos caminhos do percurso de levar a boa nova a praticamente todo o mundo conhecido? Não sabemos o íntimo do apóstolo, mas entendemos essa confissão, essa retrospectiva, aliás, essa introspectiva, se analisando como um exemplo do conhecimento de si mesmo, como um exemplo que reflete a nossa necessidade de nos aceitar dentro da nossa realidade ainda de espíritos imperfeitos e devedores à lei de Deus. Quando nos lembramos da parábola do servo, que em muitas traduções é colocada como o servo incompassivo, ou o servo que de alguma maneira transgride as regras de caridade. Quando nessa parábola relata o Senhor Jesus que um senhor chama a seus servos para prestarem conta. Um deles devia 100 talentos. 100 talentos, o Senhor Jesus representa essa quantia imensa, porque 100 talentos naquela época e ainda hoje seria muito dinheiro. A dote de uma princesa naquela época estava na ordem de 30 talentos. Como que o servo conseguiu dever 100 talentos para o Senhor, não conseguimos também entender, mas devia 100 talentos. E nas costumes da época, quando o Senhor chama o servo e este não lhe podendo pagar, ele ordena que seja vendido ele junto com a sua família como escravos para pagar pelo menos parte da dívida. Quando o servo escuta essa sentença do Senhor, ele se ajoelha a seus pés e lhe pede clemência, que ele lhe pagaria todo o que lhe devia. O Senhor se apiada do servo, mas lhe perdoa a dívida. Mas o servo, saindo da casa do Senhor, ele se encontra com outro servo que também lhe devia dinheiro a ele, e ele pega pela goela e o ameaça para que pague os centavos que este lhe devia, e manda ele ser prendido até que pague tudo o que ele devia. Os outros servos se irritam e comentam com o Senhor o que este último tinha feito. E o Senhor chama novamente ao servo e lhe disse: tu tinhas o dever de perdoar a dívida a teu companheiro, como eu te tinha perdoado. Agora serás colocado na cárcere junto com os torturadores até que pagues o último cetil. Então nos encontramos com a figura dos torturadores. Quem são esses torturadores? Os torturadores serão, por acaso, espíritos obsessores? Provavelmente não. O obsessor, depois de alguns séculos, ou se melhora, ou se desfaz essa relação de inimizade e a coisa acaba por aí mesmo. Os torturadores estão dentro da criatura. São a culpa e o remorso. A culpa e o remorso, então, são impressos a cada débito que cometemos. Mas há uma dádiva divina
que é a reencarnação. A reencarnação com o esquecimento do passado. E dentro desse processo do esquecimento do passado, apenas trazemos para a nossa vida as tendências instintivas e a voz da consciência. Mas muitas vezes o sentimento de culpa por erros cometidos em pretéritas encarnações está ainda presente em nós. E muitas vezes é motivo para depressões, é motivo para angústias injustificadas dentro da nossa própria existência. Então, eis aí o aviso salutar para que, através desse sentimento de culpa, comecemos a retomar a senda, o caminho para a casa do Pai. Eis aí então que começa esse sentimento de culpa a agir de uma maneira interessante em relação à conduta da nossa sociedade. Antigamente, quando o homem começava sua relação com o divino, sua relação com Deus, ele atribuía a Deus ou aos deuses, em caso de religiões politeístas, atributos semelhantes ao homem. Ou seja, colocava os deuses vingativos, vaidosos, ciumentos. Então, para agradar aos deuses, eles ofereciam algum tipo de oferenda, algum sacrifício, para que o Deus visse ele fazendo esse sacrifício. Continua a jornada da nossa civilização. E essas atitudes ainda perduram no nosso inconsciente, mostrar que estamos fazendo o bem. Por outro lado, dentro da sociedade em que vivemos, onde as pessoas estão muito mais levadas a parecer do que ser, mostrar-se caridoso, mostrar-se bom, é um fato importante para a consideração dos outros. Então, quando analisamos esses aspectos, vemos a relação que o Senhor Jesus nos coloca, fazer o bem sem ostentação. Porque aquele que legitimamente já conquistou o mecanismo instintivo, automático de fazer o bem, não se importa se está sendo observado ou não. Quando nos lembramos da parábola do bom samaritano, quando um homem que descia de Jerusalém para Jericó é atacado por ladrões e deixado semi-morto na beira da estrada, passa logo um sacerdote, que tendo-o visto, segue adiante. Logo passa um levita, que tendo-o observado, também segue adiante. Mas logo passa um samaritano, que é tocado de compaixão. Ele desce de seu cavalo, atende ao homem ferido, pensa suas feridas e o leva até uma hospedaria, onde recomenda ao hospedeiro que cuide dele até ele voltar, que ele o retribuiria com todo o que tivesse gasto com o homem ferido. Então nós vemos que o Senhor Jesus coloca esses três personagens nos mostrando as atitudes que nós, como seres humanos, ainda em caminho do progresso, muitas vezes assumimos. Muitas vezes assumimos a indiferença do sacerdote. Muitas vezes pensamos como o levita, que tendo observado, a criatura também seguiu adiante. E muitas vezes somos tocados de compaixão e vamos ao encontro do sofredor. Então, dentro dessa nossa observação dos ensinamentos do Senhor Jesus, começamos então a sentir a confiança para começar a olhar um pouco mais dentro de nós, fazendo um pouco mais aquele análise, como estamos dirigindo, como frequentemente encontramos nos para-choques dos veículos. Como estou dirigindo nesta minha vida, nesta encarnação? Coloca Kardec uma pergunta de número 646, perguntando qual é
o mais meritório, a mais meritória ação do bem. Os espíritos colocam: o mérito do bem está na dificuldade de praticá-lo. Há muito mais mérito naquele pobre que divide seu pão com o companheiro, de aquele rico que dá apenas o que lhe sobra. Então, o bem está condicionado ao esforço da criatura em praticá-lo. E agora nos encontramos com a continuação da frase: sem ostentação. O que é a ostentação? A ostentação é uma ação da vaidade, do orgulho, que faz com que a criatura queira se apresentar de uma maneira diferente do que é, queira se apresentar melhor do que ela realmente considera que é. E muitas vezes esse esforço em se apresentar, em se mostrar melhor, é tão grande que até ela mesma acredita. E aí começa a grande dificuldade para o reconhecimento de aqueles elementos que temos que melhorar. Mas por que melhorar? Se eu estou bem, não faço mal a ninguém. Mas não somos felizes, porque as nossas imperfeições são motivo de sofrimento. E não há como sair desse paradigma. Quem é invejoso sofre, quem é impaciente também. Quem não é caridoso sofre, porque no íntimo está inscrita a lei de Deus. E a lei de Deus é resumida pelo Senhor Jesus em amar a Deus por sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Está referida toda a lei em base ao amor. E como o amor é a semente divina que está presente em toda criatura, embora as suas atitudes, embora a sua tenacidade de realizações no mal, embora em relação à sua dureza de caráter, o amor de Deus está presente nela, esperando o momento propício para desabrochar. Quando então essa maneira de aparecer, como tínhamos falado, pode ser um reflexo desse condicionamento social de mostrar: olha, nós estamos praticando bem, olha só, Senhor, estou fazendo o bem neste momento, na mesma modalidade que antigamente se ofereciam aquelas oferendas a Deus ou aos deuses. Mas quando Sócrates, precursor da doutrina cristã, como nos coloca Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, ele, quando visita em Delfos o templo de Apolo, ele encontra a inscrição: conhece-te a ti mesmo. Começa então o filósofo a elaborar reflexões a esse respeito, e ele começa a tomar os rumos do análise, do autoanálise, do conhecimento de si mesmo, como caminho para a criatura começar a sua jornada de aperfeiçoamento. Porque quando nós não conhecemos o que há de errado em nós, é muito difícil de corrigir. Então, amar a si mesmo, a dificuldade de amar ao próximo para praticar o bem, começa da dificuldade de amar a nós mesmos. Amar a si mesmo é uma condição que o Senhor Jesus também coloca quando fala amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Como poderia alguém amar alguém, ter a paciência necessária, se nós somos impacientes conosco? Somos imediatistas, queremos as coisas para ontem, ficamos desgostados conosco muitas vezes pela nossa situação atual, quando nós somos os próprios culpados. Então, esses elementos que ainda fazem que nós não aceitemos a nossa situação, a nossa personalidade, os nossos hábitos que tentamos esconder do resto das pessoas, começam a pesar na nossa economia, na nossa dificuldade de amar. Então, quando nos deparamos com essa nossa realidade,
da nossa dificuldade de amar, da revolta, da indiferença, do melindre, começamos a observar. Quando começamos a fazer o análise profundo desses sentimentos que provêm apenas de nós. Como pode ser que uma pessoa não seja totalmente antipática quando outras pessoas se sentem plenamente à vontade com essa pessoa? O que há de errado com essa pessoa? O errado está de nossa parte. O errado, então, está na nossa intemperança, na nosso melindre, ou em qualquer uma outra dificuldade em relacionarmos com o próximo. A nossa capacidade de amar está restrita a um grupo muito limitado de pessoas, a nossa família, aos nossos amigos. O resto, muitas vezes, não passa de indiferença. E a nossa jornada gloriosa é para a união fraterna de todas as criaturas como filhos de Deus. Até lá, nós estaremos em ilhas, isolados, estaremos com medo da violência urbana. E quando o Espírito Pascal nos coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, no mundo, enquanto não houver caridade, não haverá segurança. Ou seja, o Espírito Pascal coloca a segurança em função da caridade, em função dessa caridade que vai tirar aquele criminoso de aquele hábito para dar a oportunidade de se refazer. Como a providência divina nos oferece a reencarnação em condições às vezes difíceis, muito duras, para dar-nos a oportunidade de refazer a nossa jornada. Então o conhecimento de nós mesmos vem na doutrina espírita depois de quase 100 anos. Quando nós examinamos a doutrina espírita em diferentes pontos, em diferentes épocas, observamos então previamente a doutrina espírita, a chegada do Espírito de verdade deu uma preparação prévia. Vemos então que é colocado Napoleão para preparar o ambiente da França em termos de liberdade, igualdade e fraternidade, receptivo a essa nova revelação que chegaria através da falange do Espírito da Verdade e trazida pelo próprio codificador que nós conhecemos. Mas também, no plano espiritual, como nos coloca Humberto de Campos, na sua obra Cartas e Crônicas, há uma reunião, o 31 de dezembro de 1799, que é trazido no plano espiritual todos aqueles espíritos que iriam a encarnar para trazer para o mundo essa nova revelação, a terceira e última, como alicerce do progresso da humanidade. E nessa reunião não apenas se encontram os filósofos, os grandes homens de bem, os grandes políticos, os grandes dirigentes, se encontram também os artistas, dos quais nós nos lembramos de Beethoven, que traria para a humanidade aquela sua mensagem gloriosa, sustentando através da beleza toda a ambiência para harmonizar aquele movimento que traria o Espírito da Verdade como legado para a humanidade. Nos encontramos então com a doutrina espírita surgindo, para mais tarde grandes homens, Leon Denis, Gabriel Delane, trazer então complementos a esse ditado original que proveria dos espíritos. Anos mais tarde, praticamente um século, aqui no Brasil, surge a figura de Francisco Cândido Xavier, juntamente com Emmanuel, um dos espíritos que participa na codificação, através de uma mensagem intitulada O Egoísmo, no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse espírito, com a incumbência
de trazer para a humanidade a literatura necessária para ampliar os conhecimentos da vida espiritual e, sobretudo, esclarecimentos em quanto à doutrina de Cristo, em quanto às memoráveis cartas de Paulo, que são escola permanente para nossas almas, chega então essa quantidade imensa de bibliografia que nos traz então, em princípio, a realidade do mundo espiritual através das obras de André Luiz, mas também através das obras, principalmente do benfeitor Emmanuel, uma nova visão aplicada à prática da vivência evangélica, fazendo comentários muitas vezes de uma frase do Evangelho, de uma carta de Paulo, de uma carta dos apóstolos. Mas chega também outro benfeitor ou benfeitora, Joana de Ângelis. Joana de Ângelis também é partícipe da falange do Espírito de Verdade. Ela participa no Evangelho segundo o Espiritismo, com duas mensagens que ela assina como um espírito amigo. Joana de Ângelis traz um outro enfoque, traz o enfoque da visão da psique da criatura, traz um enfoque da problemática do ser humano, de aquela problemática como enuncia Paulo há séculos atrás, há quase 2000 anos, porque o bem que eu quero não faço, mas o mal que não quero, esse sim eu faço. Então, à luz da iluminação dessa benfeitora, através das suas obras, chamadas de obras psicológicas, ou série psicológica de Joana de Ângelis, nos traz uma nova visão. Nos traz a visão da nossa dificuldade em lidar conosco mesmo. A nossa dificuldade vista do ponto em que os grandes homens, os grandes desenvolvedores dessa ciência, começando por Freud, seguindo pelo glorioso Jung, que nos traz então uma visão cristã do fenômeno, do conhecimento da psique humana, trazendo-nos uma visão, embora em outra linguagem, do espírito imortal, associado à nossa personalidade por um fio muito tênue, que não lhe permite olhar a esse espírito imortal em toda a sua intensidade. É verdade que em cada encarnação, através do esquecimento do passado, nós apenas somos uma parcela dessa nossa manifestação do espírito imortal e afetado ou influenciado pela realidade do mundo, influenciados através de nossas sensações, para muitas vezes os desvios, os equívocos ou simplesmente a nossa distração de essência de espírito imortal. É isso aí que a benfeitora traz, depois de ter se consolidado o conhecimento da vida no plano espiritual, depois de termos aurido nas obras do benfeitor Emmanuel as explicações detalhadíssimas das passagens evangélicas que nos tocam de perto no nosso dia a dia, através do exemplo do cotidiano, chega Joana de Ângelis, trazendo-nos uma visão de nosso íntimo, trazendo-nos, como em algumas obras ela própria coloca, o espelho da nossa alma. Estamos então na culminância desse processo. Estamos na culminância da terceira revelação. Estamos na culminância da necessidade imperiosa de nos transformarmos para praticar o bem, sem nos preocupar com a ostentação. Porque quando atingimos as características do bom samaritano, a ostentação já não é mais necessária. Até o próprio samaritano, ele esquece, ele até ignora a sua condição de benfeitor. Se nós falássemos para Chico, mas você é um benfeitor, ele negaria sistematicamente. Ele falaria que ele está fazendo o que pode. Então, quando analisamos a prática do bem, analisando a nossa situação real de espíritos na jornada, é necessário
essa introspecção. É necessário que entendamos conosco mesmo essa nossa realidade ainda de espíritos, como nos fala o próprio Emmanuel, espíritos falidos. É muito dura a colocação do benfeitor, mas quando nós pensamos que estávamos, ou estamos ainda, num mundo de expiações e provas, mundo de expiações e provas que, nas palavras de Santo Agostinho, são mundos reservados a espíritos que são ainda resistentes ou refratários à lei de Deus. Somos nós. Somos nós que ainda, no mundo, existem criaturas que passam fome e muitas que morrem de fome, até no nosso próprio país. Então estamos, seja por conivência com o erro, seja por indiferença, afetados nessa grande turbulência que é a nossa sociedade ainda indiferente. Nós lembramos que em certa oportunidade ouvimos um palestrante que relatava um caso que mais tarde vimos a encontrar naquele mundo da cibernética na internet, onde de la Guarda, que foi prefeito do estado de Nova York, antes de exercer essa função, ele era juiz. E contam que nos julgamentos de la Guarda participava uma quantidade imensa de público, porque sempre ele dava uma lição de moral a quem quer que seja, e aliás, a todas as pessoas que participavam. Em certa oportunidade, é detido um homem que tinha roubado um pão na padaria. O homem foi preso, pego em flagrante e julgado por de la Guarda. De la Guarda pergunta para ele: o senhor se considera como inocente ou culpado? Culpado. Tudo bem. Tinha testemunhas, ou seja, de fato estava dentro do quadro para a condenação. Então, de la Guarda fala: você está condenado a 3 meses de prisão, por ser primário, ou a uma multa de $50. Coisa que o homem que tinha roubado um pão para alimentar a sua família não tinha a menor condição de pagar $50. Mas a minha sentença, coloca de la Guarda, continua também para todos os que se encontram nesta sala, através de uma multa de 50 centavos de cada um de vocês, que completariam essa soma, em função de serem coniventes numa sociedade onde um pai de família tem que roubar para alimentar a sua família. A lição que nos coloca de la Guarda é uma lição de vital importância para os nossos dias, para nosso entendimento, para nossa reflexão. Ainda somos coniventes dessa sociedade. Ou seja, fazer o bem é uma necessidade imperiosa. E quando os espíritos se referem à prática do bem, quando Kardec pergunta se não seria necessário não praticar o mal, os espíritos respondem que não, porque o homem deve praticar o bem, como colocam eles, no limite das suas forças. No limite das suas forças, ou seja, fazer o bem permanentemente, ser aquele bom samaritano, tocado de compaixão em todos os momentos da sua existência. Sem dúvida que estamos a caminho, mas ainda contamos com as nossas dificuldades, com a nossa vaidade, com o nosso egoísmo, com o nosso interesse pessoal que, quando examinamos o móvel das atitudes humanas, sempre encontramos, ou pelo menos na grande maioria dos casos, o interesse pessoal para fazer determinada coisa. Quando decidimos fazer algo, nós que estamos de alguma maneira atendendo a um desejo nosso. Quando pensamos fazer uma faculdade, uma pós-graduação, estamos pensando em quê? Em favorecer através de nosso conhecimento a sociedade que estamos inseridos, ou a conseguir uma posição melhor
dentro da sociedade. Então nos encontramos nos dias de hoje na transição planetária com aquela dicotomia, aquele dilema. Aquele dilema que, por um lado, a sociedade nos está chamando ao sucesso, às sensações, ao êxito, à fama, a aparecer, ou parecer, e não ao ser. Mas então, nos encontramos com todos os elementos disponíveis através não somente da doutrina espírita, como através de exemplos de missionários que estão no nosso mundo ou que já passaram por ele para nos incentivar à prática do bem. E vemos que surgem no mundo movimentos de prática do bem, independente da religião a que se refiram. Então, quando analisamos essas nossas dificuldades, nos encontramos muitas vezes com um panorama pessimista. Porque o espírita é um pouco down. O espírita fala de karma, do obsessor, sempre está sendo culpado por alguma coisa. Não, quem sou eu? Quem sou eu para fazer aquela coisa? Então sempre estamos olhando aquela observância, aquele vigiar e orar, tentando vigiar as nossas atitudes em desacordo com a lei de Deus. Mas esquecemos de olhar, de observar aqueles elementos que nos fazem felizes. Alguma vez reparamos, quando estamos felizes em alguma circunstância, qual é o motivo íntimo dessa felicidade? Paramos para pensar ou simplesmente passamos por esse momento feliz sem maiores consequências? Quando estamos, por exemplo, num passeio observando a paisagem e nos sentimos com aquela plenitude, aquela felicidade que nos incentiva essa visão belíssima de uma paisagem. O que está acontecendo conosco? É a paisagem que está nos está sendo felizes, nos está fazendo feliz? Ou somos, por acaso, nós, que através da criação, da beleza da criação, estamos entrando em sintonia com essa força criadora, que imprime seus traços em todas as obras do universo? Quando nos sentimos em companhia de alguém a quem amamos, essa felicidade de onde provém? Provém da outra pessoa que nos faz feliz ou da nossa sintonia com o amor que estamos nesse momento intercambiando? Lemos na obra Devassando o Invisível, de Dona Ivone Pereira, dentro de um capítulo muito interessante, um capítulo que ela relata a sua relação com o espírito Frédéric Chopin, quando ele se materializa e começa a relatar para a Dona Ivone Pereira a sua realidade de espírito criador, que virá à Terra em diferentes condições. Virá na condição de aquele que ajudará, através da medicina espiritual, as criaturas. Ajudará aqueles desvalidos, que sempre ele esteve rodeado pela aristocracia. Esta vez estará em função de aqueles mais necessitados. Dona Ivone pergunta para o espírito Chopin se ele então abandonaria a criação artística. E ele, sorrindo, explica: mas será que não podem se conciliar ambas? E Dona Ivone Pereira conclui que a beleza, junto com o amor, são os sustentáculos do progresso espiritual da criatura. Ou seja, a beleza é um elemento da criação divina posta a serviço do homem, para que através da beleza o homem sinta a completude com a criação do universo. Então, quando ouvimos uma música, quando lemos um livro, quando apreciamos uma pintura ou uma escultura, estamos nos colocando em função da nossa sensibilidade com aqueles elementos que estão alicerçando o nosso espírito.
Estão de alguma maneira nos elevando vibratoriamente, aurindo novas forças, novas energias para continuar a nossa luta, o nosso bom combate com o nosso maior inimigo, nós mesmos. Mas eis aí que através desses conhecimentos que vão chegando da doutrina espírita, nós vamos tendo uma visão muito mais holística, não tão pontual da nossa culpa. A nossa culpa está presente, sem dúvida. Somos espíritos ainda devedores à lei de Deus. Num mundo convulsionado, numa sociedade muito mais orientada para a matéria que para o espírito. Mas estamos sendo sustentados pelas mãos do Senhor Jesus, que recebeu do Pai cada um de nós, e com a promessa de que nenhuma das ovelhas confiadas do Pai para Ele seriam perdidas. Como nos fala Chico, o Senhor Jesus conhece cada um de nós pelo nosso nome. Ou seja, nós estamos sob a proteção maior do dirigente espiritual de nosso planeta. Estamos sustentados por essas mãos amigas dos benfeitores, os nossos anjos da guarda, os nossos companheiros, os nossos guias espirituais, que estão na espreita de nosso comportamento. Muitos deles esperando a nossa migalha de boa vontade para agir no bem através de nós. E nós distraídos da ação do bem. É necessário que nós comecemos a refletir, porque a doutrina espírita nos coloca o panorama holístico, desde a doutrina de Jesus, desde o conhecimento da vida no mundo espiritual, desde a beleza da qual nós deveremos aurir as energias necessárias para sustentar o nosso espírito. Hoje em dia, observamos que muitas escolas, muitos trabalhos de inclusão social de comunidades carentes está sendo através da música. E como coloca o benfeitor Emmanuel, a música é a suprema das artes. E uma coisa curiosa, aliás, não curiosa, sino que ratifica esta colocação, é que o próprio Chopin, na época do Cristo, ele foi um dos poetas da antiga Grécia. Quando no Renascimento, ele foi a figura de Rafael Sanzio. Ou seja, começou com a poesia, continuou com a pintura para plasmar a sua genialidade na música. Então vemos que a jornada do espírito converge para a perfeição. E encontramos então na música aquelas vibrações, aqueles elementos de aqueles espíritos co-criadores, em plano menor ou em plano intermediário, da criação maior, que trazem para a humanidade aquele sustento espiritual para a nossa jornada. Possamos então aproveitar esses recursos, não apenas pensar em nós como aqueles anjos decaídos, ou como aquelas criaturas sofredoras pela nossa culpa. Nós temos a possibilidade de nos sintonizar com o bem, de nos sintonizar com o belo, de aurir desse universo infinito as forças que estão à nossa disposição permanentemente. O amor de Deus cobre com seu hálito ao universo que é sua criação. E basta então que cada um de nós consiga aurir uma porção ínfima desse amor para o nosso sustento. E eis que essa doutrina espírita que traz esses conhecimentos nos dá a base, o sustento e o bom ânimo para continuar nessa nossa jornada. Fazer o bem sem ostentação. Quando consigamos então essa situação do bom samaritano, estaremos naquele caminho do bem espontâneo. Estaremos fazendo o bem automaticamente, mecanicamente. Da mesma maneira que nos esquivamos hoje em dia, através de um movimento reflexo, quando alguma coisa está por cair acima de nós, nós estaremos praticando o bem.
automaticamente. Estaremos na ambiência da gentileza, não nos irritaremos, seremos pacientes, porque teremos conquistado aquela virtude maior que é o amor. E quando nós conseguimos conquistar gradativamente esse amor, não apenas o amor nas relações terrenas, como muitos se entendem, sino aquele amor maior, ao qual o apóstolo Paulo se refere na sua carta aos Coríntios, quando fala: se eu não tiver caridade ou se eu não tiver amor, nada sou. A palavra que utiliza o apóstolo é ágape. Ele poderia ter utilizado a palavra grega philos, que também significa amor, mas philos é um amor mais setorizado, de aí que derivam as palavras filosofia, amor ao conhecimento, filantropia, amor ao homem. Mas ele utiliza a palavra ágape, que significa o amor total e absoluto. Aquele amor que na terra nos mostra Francisco de Assis, que amava as criaturas, amava os homens, amava a Deus, aos animais e até as pedras que ele pisava. Então, quando conquistemos essa condição de nos aproximar ao amor maior, nós estaremos automaticamente praticando o bem. Já não haverá mais criaturas que sejam carentes ou necessários, porque do supérfluo do rico alimentará aquele que é carente. Estaremos, sim, numa nova perspectiva social da humanidade. E é o que os Espíritos nos colocam quando nos falam da transição planetária. A transição planetária está em andamento. Nós sabemos, através de comunicações recentes, o espírito, por exemplo, Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, na sua obra A Transição Planetária, ele relata, na segunda parte da obra, a migração de espíritos de planetas que estão ao redor da estrela Alcíone. Esses espíritos, muito mais evoluídos que nós, sem débitos perante a lei de Deus, estão chegando no nosso planeta para sustentar essa transformação, para alicerçar, através de seu exemplo, das suas direções, a reforma desta nossa humanidade. Estamos, então, amparados pela misericórdia divina. A misericórdia divina, através da comunhão entre as humanidades de todo o universo, permite, então, que os demais acima ajudem aos que estão na retaguarda. Estamos, então, sob as mãos protetoras do Senhor Jesus. Estamos, então, num processo de transformação. E nós, espíritas, cientes de essa realidade, somos compelidos, de alguma maneira, a liderar esse movimento, seja pela gentileza, pela boa vontade, pelo sorriso, ainda que seja apenas isso. Mas sermos, então, criaturas em sintonia com essa lei maior, com a lei de amor. Possamos, então, através das nossas reflexões sempre oportunas que recebemos dos benfeitores do além, de Emmanuel, de tantos outros que trazem para nós aquelas mensagens de reconforto, algumas vezes de puxão de orelha, possamos então guiar a nossa caminhada cada vez mais perto, rumo a caminho da luz. Muita paz para todos.